Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui do podcast da mineração, tá? Trazendo aqui vários assuntos atuais para vocês. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem atual, que é essa parte de soluções, né, de carvão ativado. E hoje eu trouxe aqui o pessoal da empresa ACT Carbon, que o Nuno, pessoal, muito obrigado pela sua participação. O prazer é meu, Johnny, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente estar apresentando um pouquinho da nossa empresa e divulgar um pouquinho também, um pouco das funcionalidades que o carvão ativado pode fazer aqui para o pessoal do podcast. Perfeito. Gostaria de agradecer aqui aos nossos patrocinadores, então solta a vinheta. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience. Serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Agradecer aos patrocinadores aí por estar confiando aqui do nosso trabalho, tá? Nuno, gostaria que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes e apresentasse também um pouco da empresa, por favor. Certo. Então, meu nome é Nuno Silva, acho que pelo sotaque já dá para entender um pouquinho que eu não sou brasileiro, eu sou português, estou vivendo no Brasil há cerca de 6 anos. Trabalho aqui com o pessoal da ACT faz mais ou menos 2 anos e meio. Eu sou coordenador comercial aqui na empresa, trabalho com a parte de tanto do comércio internacional como comércio nacional aqui, toda a parte comercial. E falando um pouquinho sobre a ACT. A ACT ela é uma empresa com bastante nome já no mercado, ela é uma distribuidora, vendedora, também fabricante de carvão ativado. Hoje. Perfeito. Isso é um assunto novo aqui do podcast, como eu falei, né? Tá? Sim. Então, fala para nós, né, sobre as áreas de aplicação, né, que a CT Carbon trabalha, né? E também toda essa área de atuação mesmo, essas linhas de atuação, na verdade. Então, o carvão ativado já é uma tecnologia, não é uma tecnologia, mas ela é um produto que já há muitos anos, desde a Idade Média, basicamente, que se sabe que ele consegue filtrar, por exemplo, água. Antigamente, no tempo dos descobrimentos, quando os portugueses e os espanhóis eles viajavam por esse mundo inteiro e ficavam meses no mar, muitas das vezes eles jogavam carvão, o próprio carvão, dentro das barricas de água para ela não ficar contaminada e tentarem ter a melhor qualidade de água possível à disposição, que era para não apanharem algumas doenças que era bem comum na altura. Então, aqui o carvão ativado, ele é o seu grande foco, o seu grande volume, ele costuma ser usado no tratamento de água, ou seja, na parte de tratamento de água para saneamento, tanto para esgoto, como as estações de tratamento de água de algumas empresas, água que é captada através das empresas de distribuição de água para ir para a rede pública. Então, o grande volume e a grande concentração do volume de carvão ativado acaba por ser nesse segmento, que é o segmento de tratamento de água. Mas o carvão ativado ela acaba por ter as suas propriedades, acabam por permitir também fazer outro tipo de filtrações e também trabalhar em outros segmentos de mercado. Hoje em dia, por exemplo, nas indústrias de bebidas, ele também é muito utilizado na parte da alimentação, não só no tratamento da água que vai fazer a bebida em si, mas, por exemplo, na parte de xaroperia também, ou seja, quando o carvão ativado ele também consegue fazer a filtração da cor. Então, quando você vai comprar uma Fanta laranja, você não vai comprar a Fanta laranja se ela for meio amarelada ou se ela for meia azulada. Então, normalmente, essas empresas elas têm um foco muito grande na qualidade e no padrão de cor que as suas bebidas elas são apresentadas. Então, elas usam o carvão ativado exatamente para fazer um primeiro tratamento do açúcar e do xarope, que eles utilizam para fazer as bebidas, para depois usarem os devidos corantes adaptados para ter a cor adequada à sua necessidade e à sua demanda.
Hoje em dia, também podemos falar da parte de alimentação, por exemplo, o carvão ativado, inclusive, acredito que as pessoas saibam, ele acaba também por funcionar muitas vezes, tanto na parte de saúde, ele é utilizado, por exemplo, nas máquinas de hemodiálise. Quando uma pessoa tem um envenenamento, se você for ao hospital com algum sintoma de envenenamento, a primeira coisa que vão fazer com você no hospital é dar-lhe uma pastilha de carvão ativado. O carvão ativado ele vai dar uma ajuda na absorção das toxinas que ainda possam estar no seu estômago, para depois prosseguir com o tratamento. E na parte da alimentação acaba por ser um pouquinho esse segmento. Aí tem a parte de também tratamento de gases, né, que é também algo bastante comum, ou seja, hoje em dia um mercado que é bastante emergente no Brasil também, que é o mercado do biogás, mas também as empresas que produzem certos tipos de gases tóxicos, elas acabam utilizando alguns filtros de carvão ativado que vão fazer o tratamento do gás para a qualidade do gás que é lançado na atmosfera ser o mais limpo e puro possível, para ser menos prejudicial para o ambiente. E no caso do biogás, ele é feito um polimento e um pré-tratamento do gás em si, para fazer a absorção das moléculas de H2S, VOCs, que são alguns gases ácidos, assim como os siloxanos, para depois o gás se transformar no biometano, que pode ser utilizado nos carros, para nós utilizarmos em casa, ou no biogás, que pode ser utilizado também para fazer a geração de energia. Aqui no Brasil, assim, na América Latina, ele também é muito utilizado na parte da mineração, principalmente na absorção de metais. Então, ele é um dos temas que a gente veio aqui falar, que seria o tema principal, que é a parte da mineração de ouro, e ela acaba sendo a principal, estar junto com o principal tipo de tecnologia utilizada para fazer a mineração do ouro. Então, acaba sendo um mercado também bastante interessante. A questão é, o produto, a matéria-prima produzida aqui no Brasil, para você poder fazer a absorção de ouro, para você poder utilizar um carvão ativado de qualidade para o mercado de mineração de ouro, você não vai conseguir, infelizmente, com a matéria-prima que temos aqui no Brasil. Por quê? Porque o coco em si, ele é carvão ativado que vem do coco. Então, primeiro é feita uma carbonização do coco, depois é feita uma ativação e depois ele é moído com os grãos de acordo com o que o cliente necessita. Mas a qualidade do coco aqui, ela acaba por ser geneticamente um pouquinho inferior ao que existe no Sudeste Asiático. Então, ela acaba quebrando um pouquinho mais fácil, e ela acaba não tendo, às vezes, uma capacidade de absorção cinética tão boa como o outro coco tem. Então, hoje em dia, se a gente for verificar, 100% do carvão utilizado em mineração vem daquela região do Sudeste Asiático. Então, e assim como todos os outros players do mercado, nós temos uma planta lá, na Índia, onde o produto, onde é feita lá a captação da matéria-prima, onde é feita também a carbonização e a ativação, para trazer o produto da mais alta qualidade disponível para os clientes conseguirem fazer o seu processo sem nenhum problema. Entendido. Realmente, Nuno, é bem interessante o que você falou, porque quando a gente fala de carvão ativado, a gente lembra filtro de água, né? A gente comprou o carvão, filtro de água, tem lá a nomenclatura e a classificação do carvão. Também lembro, como você falou, da questão de parte médica, na indústria médica. Aqui no Nordeste também, eu me lembro que teve anos atrás aí algo que foi um caso de uma máquina de hemodiálise que não estava filtrando bem, aí foram ver, era sujeira mesmo nos filtros, né? E para essa nossa área realmente de mineração, né, Nuno? Quando a gente pensa na parte de carvão, a gente lembra do ouro, né? Mas a gente sabe que não é só isso. O que você pode trazer para a gente? Então, a parte da mineração, como nós pudemos até ver na própria Exposibran, por exemplo, havia um foco muito grande na parte de tratamento de água, ou seja, da água utilizada na mineração e dos recursos hídricos que são utilizados e que estão adjuntos à mineração. Então, o carvão ativado, ele pode ajudar muito nessa questão, ou seja, a parte de tratamento da água que é utilizada nas indústrias de mineração, fora o ouro, inclusive. Nós vemos muitas vezes que têm
tem minerações que têm represas, que fazem captação de água, então tem que tratar a água que eles estão utilizando, então o carvão ativado acaba por ser uma solução também bastante viável para o tratamento, fazer uns filtros de água para tratamento de água desses recursos hídricos também acaba por ser bem viáveis. Depois também temos, por exemplo, a questão de tratamento de solo, por exemplo, fazer a correção de solo, o carvão ativado também pode ser uma solução viável para fazer algum tipo de correção de solo, caso o solo, por vezes, se torne um pouco inviável, tem algum tipo de produto que tenha sido utilizado e tenha ficado minimamente contaminado, então muitas das vezes faz uma correção de solo utilizando o carvão ativado em pó, às vezes numa granulometria bem menor, onde se vai espalhar nos terrenos onde esse solo está um pouco contaminado, para ele tentar absorver e ajudar na parte da absorção dos possíveis contaminantes que tenha no solo, para daí no futuro se transformar novamente num solo fértil, né? Então eu acredito que dentro da mineração no geral, saindo um pouquinho do escopo da mineração de ouro, o carvão ativado acaba por ter outros mercados que se associam à mineração também. Realmente, eu me lembro que minerais, no caso que hoje, antes se chamavam de críticos, hoje são minerais estratégicos, né? Que que são para bateria de carro, que são para o próprio lítio, né? O próprio nióbio também utiliza essa etapa de filtragem, né? De toda essa parte da cadeia, né? Então, nas minas em si, é utilizada muita água. Não só no processo de extração do minério, mas também, muitas vezes, até para atender às necessidades das pessoas que estão trabalhando nas minas. Então, é importante, muitas vezes, fazer um reuso correto desses recursos hídricos, porque nós cada vez falamos mais, o que mais vemos acontecer no dia a dia são estas questões da alteração climática, o mundo está sofrendo cada vez mais com essas questões de alteração climática. A gente está vendo, todos os anos, vimos o caso este ano no Rio Grande do Sul, vimos agora a questão em Espanha, e cada vez vamos ver processos ambientais cada vez mais adversos. Então é importante a gente salvaguardar os recursos que a gente tem. Então, o que nós muitas vezes falamos, já se utiliza em muitas fábricas, acredito que até possa começar a ser utilizado em algumas mineradoras, é a questão do reuso da água, ou seja, você tem uma água, você usa essa água no seu processo, ou até nos banheiros, para lavar as mãos, etc. Não é bom jogar essa água fora, ou simplesmente jogá-la no caso de uma mineradora que está num local meio ermo, onde não tem a canalização, é bom fazer a captação dessa água, fazer um pré-tratamento e um tratamento dessa água, para conseguir utilizar essa água novamente nos seus processos, para lavar as mãos, para usar no banheiro, etc. Porque aí vamos estando reutilizando um recurso e não vamos simplesmente tanto jogando ele fora para depois gastar mais ainda, né? Exatamente, né? Fala para a gente, Nuno, então, um pouco sobre esses produtos, né, aliados às soluções que a CT traz, que são o carvão ativado granulado, pulverizado e o pelletizado. Isso mesmo. Então, assim, o carvão ativado, ele tem muitas formas e muitas formas e feições de ser apresentado. Nós dizemos muitas vezes que os clientes nos pedem um portfólio, nós não temos um portfólio, por assim dizer, porque ele é feito basicamente, vou usar aqui uma expressão inglesa que é tailor-made, que é à medida do cliente, ou seja, o cliente precisa de uma solução de carvão ativado, nós normalmente tentamos descobrir exatamente qual vai ser a aplicação, o que é que ele precisa de filtrar, qual o grau de filtrabilidade, qual o nível de filtração que ele precisa e vamos adaptar o produto a exatamente o que o cliente necessita. Hoje em dia, o que nós vemos mais são as diversas granulometrias, ou seja, o carvão, vamos começar aqui do início, ele tem várias matérias-primas, ele pode vir da madeira, pode vir de minérios, ou seja, carvão mineral, ele vem da própria do antracito, da betonita, ele pode ser ativado a partir desses minerais também. Aqui no Brasil existe a mineração de antracito principalmente, mas não é feita nenhuma ativação desse mineral, ele é vendido principalmente como carvão antracitoso, mas, por exemplo, na China, que também temos outra planta com parceiros nossos, eles mineram antracito e bentonita, fazem a ativação
desses minerais, e daí nos dá um carvão ativado mineral, base mineral, que acaba às vezes por ser um pouquinho mais competitivo a nível de preço. E daí temos também o carvão ativado à base de coco. Hoje em dia também se começam a ver novas matérias-primas, porque você consegue fazer aproveitamento de restos industriais, indústrias madeireiras, indústrias de móveis, carpintarias, todos esses recursos que sobram, que antigamente eram basicamente sujeira, por assim dizer, hoje em dia tudo é captado para fazer uma nova ativação, você consegue usar esses materiais para fazer uma ativação. A rentabilidade desse produto não vai ser tão grande, mas você vai ter uma matéria-prima que vai gerar para você um produto final de carvão ativado. Daí, os carvões ativados, eles são subdivididos conforme a necessidade do cliente. Normalmente, quando é para fazer um tratamento de água, por exemplo, você tem uma represa onde você faz a captação de água e com este período de secas, às vezes chove um pouco e depois bate muito sol, está muito calor e tem uma seca grande, começa a se proliferarem as algas, a geosmina, por exemplo, e outro tipo de algas, que dão um mau gosto e um mau sabor à água, um mau gosto e um mau odor à água. Então, normalmente, o que é feito? Se utiliza um carvão ativado em pó, onde ele é feito uma mistura junto com a água e depois ele se joga na represa mesmo. E esse carvão ativado ele vai fazer o tratamento, ele vai conseguir fazer a absorção dessas microalgas para melhorar a qualidade das algas. Daí, por exemplo, daí também tem a parte dos granulados. Os granulados, eles normalmente são adaptados a filtros. Se tiver um filtro de tratamento de água na sua empresa, na sua mineradora, para a água passar, fazer o tratamento de água, daí o seu filtro vai ser dimensionado em função de um projeto de engenharia. Em função desse filtro, vamos ter várias granulometrias que podemos adaptar esse filtro. 12 por 40, 12 por 25, etc. E daí temos o pelletizado. O pelletizado é basicamente um carvão ativado que ele primeiro é pulverizado e depois ele passa numa máquina com um aglutinante que ele vai fazer os pequenos pellets, que normalmente vão ali entre 2 e 4 milímetros. Esse produto ele é maioritariamente usado na parte do tratamento de água. Por quê? Porque se ele estiver em contato com o ambiente aquoso muito tempo, a sua resistência não vai ser muito grande. Então, é capaz que o pellet em si, o aglutinante, ele perca um pouco da sua força, começa a desfazer e daí ele acaba por perder as propriedades que seriam as propriedades originais. Então, o pelletizado acaba por ser mais focado nessa parte de tratamento de gases. O granulado, ele acaba por ser um generalizado, que vai desde tratamento de água, na mineração, por exemplo, de ouro é o granulado que é utilizado, é o 6x12, normalmente 6x10, granulometria 6x12, 6x10 que é utilizado, então ele acaba por ser um gênero de um coringa que é utilizado em todos os tipos de mineração, em todos os tipos de mercado, mas daí vai depender um pouco da necessidade do cliente. E daí temos o pó, que ele é utilizado principalmente na parte de tratamento de água, mas também pode ser utilizado na parte de recuperação de solo, na parte de tratamento de cor, por exemplo. Existem certos clientes que têm uma solução com um suco ou com uma gasosa, daí eles põem o carvão ativado em pó, onde essa solução ela vai mexer durante X tempo, o carvão em pó vai ficar em contato com essa solução para retirar a cor e depois passa num filtro com a cor desejada pelo fabricante. Realmente ficou claro aqui os produtos, né, por assim dizer que vocês trabalham, né, e quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu olhei lá no site, o site está muito bem descrito, eu vou deixar aqui o link do site, né, actcarbon.com, mas sempre quando coloca lá bem separadinho, né, que tem as soluções por área, tá? Achei que você falasse um pouco mais, né, quando a gente fala assim, né, das soluções para mineração. O que você podia trazer a mais para a gente aqui sobre essas soluções da CT Carbon para a mineração? Então, quando nós falamos de mineração e carvão ativado, a primeira coisa que vai à mente é o ouro. Obrigatoriamente as minerações de ouro e o carvão ativado em si, porque o ouro é extraído através do processo de lixiviação, daí tem vários processos, pode ser em coluna, pode ser em tanque, pode ser em piscina aberta, daí depende, mas normalmente todos eles, ou quase todos eles, usam carvão ativado. Existem algumas outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas que já não usam carvão ativado, mas ainda
a grande maioria usa carvão ativado. No ouro em si, se nós formos a ver como o produto ele vem daquela região da Ásia, normalmente as mineradoras elas acabam por ter alguns contratos de abastecimento com importadoras, de importação direta, por assim dizer. Eles acabam por fazer uma previsão de compra, acabam às vezes por fazer um estoque grande. Então eu diria que nós conseguimos trabalhar exatamente dessa forma com as mineradoras, mas eu diria que a nossa grande vantagem seria na capacidade de assistência e ter estoque local para atender a alguma demanda urgente. Porque, assim, se nós formos verificar a realidade do comércio internacional deste ano que passou, ela está muito instável. Porque hoje em dia a gente tem a guerra naquela região do Médio Oriente que impactou demasiado os fretes marítimos, ou seja, tem muitos navios que passam naquela região do Estreito do Canal de Suez para ir para a Europa e depois vêm para a América Latina, que acabam não conseguindo passar aí por conta dessa questão de guerra. Tem toda a questão de instabilidade internacional, geopolítica também, de interesses geopolíticos que também acabam por influenciar no transporte marítimo, que aumentou muito o preço desses produtos. Temos também, infelizmente, a questão dos portos aqui no Brasil que estão sobrelotados, ou seja, hoje em dia, às vezes, você faz uma importação, o navio está lá escrito que é para atracar, é suposto atracar este mês, mas ele não consegue atracar este mês porque está lotado, ou seja, não tem espaço no pátio para descarregar container, daí o navio tem que ir para outro porto, descarregar no outro porto, daí tem que vir outro navio, pegar o seu container e levar para o seu porto. Então, muitas vezes, nós temos containers aí que atrasam 60, 90 dias. Para você ter uma ideia, um container da Índia, que antigamente demorava 30 dias a chegar, hoje pode demorar 100, 120 dias a chegar. Então, muitas das vezes, isso com um planejamento de produção acaba por afetar e muito a produção de uma mineração de ouro, por exemplo. Então, o que nós conseguimos fazer, e eu diria que seria a nossa mais-valia, seria exatamente termos a capacidade de atender tanto com o estoque nacional, porque nós temos aqui produto com estoque de emergência, caso seja necessário alguma coisa, e sempre vamos temos um planejamento de compra de chegadas mensais, exatamente para não faltar nunca esse produto, e nós já jogamos uma margem de segurança um pouquinho alta nos nossos estoques locais, exatamente por isso, enquanto os navios estão chegando e a gente pode atender os clientes da mesma forma que eles sempre trabalharam, de importação direta. Então, hoje, se a gente for a ver a nível de qualidade, nós nos equiparamos, eu consigo afirmar que nós não vamos perder para nenhuma das marcas mais famosas a nível mundial. Ou seja, a nossa capacidade cinética de absorção é alta, os finos gerados pelo carvão são baixos, o atrito dele é baixo. Então, nós temos um carvão de qualidade que sempre estamos a desenvolver, sempre estamos em contato com os clientes e com os departamentos de qualidade para conseguir sempre melhorar um pouquinho mais o seu processo, fazer com que ele consiga absorver um pouco mais, fazer com que o processo de absorção seja mais rápido, que gere menos finos possível. Então, sempre estamos melhorando esse processo. Então, daí a vantagem competitiva seria essa questão de conseguirmos ter o produto a pronta entrega no caso de alguma situação, algum problema que normalmente temos visto. Sinceramente, foi algo que vimos muito acontecer durante o ano de 2024. E daí, para as restantes utilizações, principalmente tratamento de água, isso já é produto que é feito aqui no Brasil. Então, nós temos disponibilidade imediata, disponibilidade de fabricação, conseguimos, inclusive, dar algum tipo de assessoria, caso seja necessário. Se existe algum cliente, alguma mineradora que gostaria de instalar um filtro de água para fazer, para poder reutilizar a sua água, para melhorar a qualidade da sua água, da água que está utilizando no seu processo para depois devolver ela ou para o rio ou para uma represa com uma qualidade adequada, nós conseguimos fazer exatamente essa consultoria e ajudar junto, nós próprios com alguns parceiros, conseguimos ajudar a montar um processo bom para eles terem uma água de qualidade e garantirem que eles não estão poluindo o ambiente, por assim dizer. Realmente ficou bem claro aqui, Nuno, além desse assunto, né, que é o
essas soluções completas em carvão ativado, né? Como a ACT trabalha junto com a gente, trabalha com a mineração. Chegando aqui ao final desse nosso podcast, né? Que mensagem você queria deixar aqui para os nossos ouvintes? Quem estiver assistindo, quiser contratar a ACT, queria fazer, deixa ao seu cargo, deixa a sua disposição. Não, estamos aqui, estamos à disposição para atender todo mundo. Nosso objetivo é ajudar e a melhorar os nossos processos, ou seja no tratamento de água, ter uma água com uma qualidade melhor, seja em correção de solo, seja no processo do ouro. A gente está aqui não apenas para vender, mas também para ser parceiro, ou seja, a gente não vai fazer uma venda e depois, no mês que vem, quer vender novamente, vou ligar. Não, a gente se preocupa bastante em que o cliente esteja satisfeito, em que o produto esteja funcionando, em que o cliente esteja tendo a melhor rentabilidade possível com o nosso produto. Então, podem ter a certeza e podem contar connosco para qualquer tipo de consultoria, qualquer tipo de dúvida. Vocês podem até entrar em contato connosco só para tirar algumas dúvidas. Caso ainda tenham alguma dúvida sobre carvão ativado nos vossos processos, podem entrar em contato, que nós estamos à disposição, sem qualquer tipo de compromisso, de tirar essas dúvidas. E daí, o objetivo é evoluir para uma parceria, caso seja do agrado. Nós estamos disponíveis para qualquer pergunta. Perfeito. Deixar também, pessoal, no nosso LinkedIn, no LinkedIn, nas redes do podcast da mineração e da minha, tá certo? Temos publicações semanais aí sobre a ACT, sobre seus serviços, sobre seus áreas de atuação, tá? Então, nos sigam lá na podcast da mineração no LinkedIn, no meu do Johnny Peterson também no LinkedIn, saiba mais sobre essa empresa. Nuno, muito obrigado aqui pela sua participação, tá certo? Portas estão abertas aí para quando quiser voltar. Muito obrigado, Johnny. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e apresentar um pouquinho do nosso trabalho e bom trabalho. Continuo fazendo este podcast, que eu acredito que é algo muito útil para a comunidade. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobi Engenharia, seu site é atobi.com, Ignia Geologia e Meio Ambiente, seu site é ignabr.com.br, e também a Revo Geosciences, certo? Geofísica, seu site revogeosciences.com. E Nuno, muito obrigado, e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima. Obrigado, tchau. Boa tarde. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ignia Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience. Serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente.